pois, simultaneamente à formação das contraturas, ocorrera uma profunda desorganização funcional da linguagem. Primeiro, observou-se que lhe faltavam palavras, e isso, pouco a pouco, recrudesceu. Depois, sua linguagem perdeu toda a gramática, toda a sintaxe, a conjugação inteira dos verbos. Por fim, ela empregava apenas infinitivos incorretamente formados, em sua maioria, a partir de um princípio passado de verbo fraco, e nenhum artigo. No desenvolvimento subsequente, também as palavras faltaram-lhe quase por completo. Recolhias penosamente de 4 ou 5 idiomas, e tornou-se quase incompreensível. Em suas tentativas de escrever, no início, até que a contratura o impedisse de todo, usava o mesmo jargão. Por 2 semanas, houve mutismo total nas contínuas e extenuantes tentativas de falar. Nenhum som era emitido. Aqui, pela primeira vez, o mecanismo psíquico da perturbação ficou claro. Como eu sabia, ela havia se magoado muito com alguma coisa e decidira nada dizer a respeito. Quando adivinhei e a forcei a falar, a inibição, que antes também tornara impossível qualquer outra manifestação, desapareceu. Isso coincidiu com a volta da mobilidade dos membros esquerdos, em março de 1881. A parafasia cedeu, mas ela passou a falar apenas em inglês, embora aparentemente sem o saber. Ralhava com a enfermeira, que por certo não a compreendia. Por vários meses depois consegui convencê-la de que falava em inglês. Contudo, ainda compreendia as pessoas à sua volta, falantes de alemão. Apenas em momentos de grande angústia faltava-lhe por completo a fala, ou misturava confusamente os mais diversos idiomas. Nas horas melhores e mais livres, falava francês ou italiano. Entre esses períodos e aqueles em que falava inglês, havia amnésia total. Também o estrabismo diminuiu, e por fim só aparecia por ocasião de intensa inquietação. Voltou a sustentar a cabeça. Em 1º de abril deixou o leito pela primeira vez. Então, em 5 de abril, morreu seu adorado pai, que ela, durante sua própria doença, vira apenas muito raramente e por breve período. Era o mais grave trauma psíquico que poderia atingi-la. A uma violenta emoção seguiu-se, por cerca de 2 dias, um estupor profundo, do qual emergiu em estado bastante modificado. No início, estava bem tranquila com o sentimento de angústia consideravelmente atenuado. A contratura do braço e da perna direitos persistia, do mesmo modo que a anestesia não profunda desses membros. Havia alto grau de estreitamento do campo visual. De um ramalhete de flores, que a alegrava muito, sempre via apenas uma flor de cada vez. Queixava-se de não reconhecer as pessoas. Outrora, reconhecia os rostos sem nisso ter de se empenhar deliberadamente. Agora, nesse trabalho de reconhecimento, bastante custoso, precisava dizer a si mesma que o nariz era dessa maneira, os cabelos daquela, por conseguinte. Esta devia ser tal ou qual pessoa. Todos lhe pareciam figuras de cera, sem relação com ela. Era-lhe muito penosa a presença de alguns parentes próximos, e este instinto negativo crescia sem cessar. Se entrava no quarto alguém que habitualmente lhe aprazia ver, ela o reconhecia. Mantinha-se presente por um breve momento. Depois voltava a imergir em suas ruminações e a pessoa desaparecia para ela. Eu era o único que, ao entrar, ela sempre reconhecia, e enquanto lhe falava, sempre permanecia presente e alerta, exceto nas ausências alucinatórias que interviam de modo inteiramente imprevisto. Agora só falava inglês e não compreendia o que lhe diziam em alemão. As pessoas de seu convívio tinham de lhe falar em inglês. Mesmo a enfermeira, em certa medida,
aprendeu a se fazer entender assim. Ana, porém, lia francês e italiano. Se tivesse que fazê-lo em voz alta, lia com admirável agilidade e fluência, uma primorosa e instantânea tradução do texto para o inglês. Começou novamente a escrever, mas de maneira singular. Escrevia com a mão esquerda flexível, porém em letra de imprensa romana, que recolhera de seu Shakespeare para compor um alfabeto. Se antes já se alimentava minimamente, agora recusava todo alimento. Deixou, porém, que eu a alimentasse, de modo que sua alimentação logo foi reforçada. Pão, no entanto, sempre se recusava a comer. Terminada a refeição, jamais se abstinha de lavar a boca e o fazia mesmo quando, por um motivo qualquer, não havia comido nada. Um sinal de como então se encontrava ausente. A sonolência à tarde e o profundo supor, próximo à hora do poente, persistiam. Mas quando, depois, desabafava, mais tarde deverei me ocupar mais detidamente nesse ponto, ficava lúcida, tranquila e alegre. Esse estado relativamente suportável não durou muito, cerca de 10 dias após a morte do seu pai. Um médico foi chamado para consulta e, enquanto eu lhe demonstrava todas as suas singularidades, Ana, como fazia com todos os estranhos, ignorou-o inteiramente. É como um exame, ela disse, rindo, quando a fiz ler em voz alta, em inglês, um texto francês. O médico interveio, tentou se fazer notar em vão. Era a autêntica alucinação negativa, que desde então tem sido produzida experimentalmente com muita frequência. Por fim, soprando-lhe fumaça no rosto, ele conseguiu rompê-la. De súbito, Ana viu um estranho, precipitou-se em direção à porta para retirar a chave e caiu ao chão inconsciente. Seguiu-se então um breve acesso de cólera e depois um grave ataque de angústia, que acalmei com grande esforço. Infelizmente, na mesma noite, precisei partir em viagem e, ao regressar, vários dias depois, encontrei a doente em estado muito pior. Abstivera-se de comer todo o tempo, estava repleta de sentimentos de angústia. Suas ausências alucinatórias eram tomadas por figuras apavorantes, caveiras e esqueletos. Como ao vivenciar essas coisas, em parte as representava tragicamente, falando, as pessoas à sua volta quase sempre conheciam o conteúdo dessas alucinações. À tarde, sonolência, próxima à hora do pôr do sol. A hipnose profunda para a qual ela havia encontrado o nome técnico de nuvens. Se podia relatar então as alucinações do dia, despertava lúcida, serena e alegre. Punha-se a trabalhar, desenhava ou escrevia toda a noite, perfeitamente razoável. Ia se deitar por volta das 4 horas e pela manhã recomeçava a mesma cena, como no dia anterior. O contraste entre a doente desvairada, perseguida por alucinações durante o dia, e a garota de uma lucidez mental plena à noite era bastante notável. Apesar dessa euforia noturna, o estado psíquico agravava-se cada vez mais. Surgiram intensos impulsos suicidas que pareciam tornar impraticável sua permanência num terceiro andar. Por isso, contra sua vontade, a doente foi levada para uma casa de campo nos arredores de Viena. 7 de junho de 1881. Eu nunca a havia ameaçado com esse distanciamento de casa, o qual abominava, mas ela mesma o havia esperado e temido em silêncio. Nessa ocasião, mais uma vez evidenciou-se a que ponto o afeto de angústia dominava a perturbação psíquica. Assim como, após a morte do pai, havia ocorrido um estado de calma. Também agora, quando o temia aconteceu, ela se acalmou. Contudo, não sem que a transferência à casa de campo se fizesse seguir imediatamente de 3 dias e noites sem nenhum sono e alimentação, cheio de tentativas de suicídio, na verdade inofensivas no jardim, quebra de janelas e coisas similares, além de alucinações sem ausência, que ela distinguia das outras muito bem. Depois se acalmava, tomava o alimento dado pela cuidadora e até mesmo ao anoitecer
cloralose. Antes de descrever a evolução do caso, devo, mais uma vez, retroceder e expor uma particularidade que até aqui apenas aflorei de passagem. Já mencionei que em todo o curso anterior da doença, diariamente à tarde, acometia a paciente uma sonolência que, próxima à hora do ocaso, convertia-se em sono profundo. Clouds. É bem plausível que essa periodicidade simplesmente derive das circunstâncias em torno dos cuidados com o pai, dos quais se incumbiu por vários meses. À noite, ela velava junto ao leito do enfermo ou ficava acordada em sua cama, à escuta e tomada de angústia, até o amanhecer. À tarde, deitava-se para repousar por um breve momento, como em geral fazem as enfermeiras. E esse padrão de vigília noturna e de sono vespertino certamente transmitiu-se em seguida à sua própria doença e continuou muito tempo depois de um estado hipnótico ter substituído o sono. Decorrida cerca de 1 hora em estado de supor, ela se inquietava, virava de um lado para outro e gritava sem cessar, atormentar, atormentar, sempre com os olhos fechados. Também foi observado que, em sua ausência, durante o dia, ela claramente estava sempre criando alguma história ou situação, cuja natureza se revelava por algumas palavras murmuradas.